Olá, olá! Sejam bem-vindos ao canal Biodica. Como o próprio nome está dizendo, aqui nós vamos tratar de vários assuntos importantíssimos dentro da biologia para as suas provas do seu vestibular, como por exemplo a sua prova do Enem. Então no vídeo de hoje nós vamos tratar de um assunto que é lindíssimo dentro do programa da biologia, que é a embriologia. Portanto, depois da vinheta, Biodica para você! Então vamos começar com o nosso assunto da embriologia. Bom, para a formação das células embrionárias, inicialmente todo mundo sabe que tem que começar justamente com o processo de fecundação. No processo de fecundação, vai envolver justamente o gameta feminino e o gameta masculino. Como os gametas masculino, que é o espermatozoide, e o gameta feminino, que é justamente o óvulo, eles são formados por meiose, então nós temos justamente células haploides, né? Ou seja, na espécie humana, o espermatozoide, então, sendo haploide, ele tem 23 cromossomos. E o óvulo, também formado por meiose, ele é também haploide, também vai apresentar 23 cromossomos. No processo de fecundação, nós temos essa união do gameta masculino com o feminino, né, formando uma nova célula, que é o que nós chamamos de zigoto, tá? Ou que a gente sempre falou assim também, célula-ovo. No zigoto, nós vamos encontrar, então, 23 cromossomos que vêm do espermatozoide, com 23 cromossomos que vem do óvulo, nós vamos ter então um zigoto com 46 cromossomos, que é justamente o número de cromossomos característico da espécie humana. A partir daí, vão começar divisões mitóticas a partir justamente do zigoto. Essas células novas que vão surgir por mitose a partir do zigoto são as células embrionárias, que nós chamamos inicialmente essas células de blastômeros. Tá, ok? E aí vão começar justamente as fases do desenvolvimento embrionário que nós vamos começar a ver com vocês a partir de agora, nessa primeira parte do nosso estudo da embriologia. Vamos lá então? Vamos dar uma olhadinha no processo da fecundação. Vamos dar uma olhadinha então a partir de agora no processo também do ciclo ovariano, né? Quando é liberado justamente o gameta feminino, né? E depois vamos dar uma olhadinha também, tá? Justamente nesse processo da união do espermatozoide com o gameta feminino. Tá joia? Vamos lá então? Bom, então vamos lá. No caso, vocês têm aí, agora nesse slide, né, o processo do ciclo ovariano, né, para iniciar o processo justamente da fecundação. Então, o que nós temos aí? Vocês têm a tuba uterina, né, a região justamente do útero, né, e tem logo abaixo da tuba uterina, vocês têm o ovário. O que acontece? No ovário, vocês, mulheres, já nascem com pequenas estruturas denominadas folículos ovarianos, que vocês têm aí no slide, né? Todo mês, um folículo no ovário de vocês vai ser desenvolvido, vai passar por um processo de maturação. Quem vai fazer essa maturação do folículo ovariano é um hormônio que é secretado por uma glândula que nós temos na base do nosso cérebro, então ali, do tamanho de um grão de ervilha. É a chamada hipófise. A hipófise tem a região anterior dela que nós chamamos de adenohipófise. A adenohipófise vai secretar um hormônio chamado FSH. O hormônio FSH é chamado de folículo estimulante. Por que é chamado de folículo estimulante? Justamente por isso, porque todo mês o hormônio FSH vai promover a maturação, o desenvolvimento de um folículo, tá certo? No ovário de vocês mulheres. Por que, Vasco? O que tem nesse folículo? Nesse folículo tem a célula que vocês mulheres liberam todo mês. Não é o óvulo. Ela é chamada ovócito. O ovócito é formado por meiose. Então o que acontece? Enquanto o folículo vai desenvolvendo por ação do hormônio FSH, secretado pela adenohipófise, o folículo vai também secretando um hormônio, que é o estrogênio. O que o estrogênio vai fazer? O estrogênio vai aumentar, vai promover o espessamento da parede uterina, que é o que nós chamamos de endométrio. Por que o endométrio tem que ficar espesso? Porque justamente caso ocorra fecundação, né, é nessa parede uterina que será implantado o embrião. Então, o endométrio já tem que estar espesso. Quem vai promover esse processo, vai iniciar o processo do espessamento, já é justamente o hormônio estrogênio secretado, né, pelo folículo ovariano. Quando o folículo, então, ali já está maduro, ele vira o que nós chamamos de um folículo de Graaf. Tá certo? O que vai ter nesse folículo, então? O ovócito pronto para ser liberado. Então, preste atenção. O ovócito, ele vai estar pronto para sua liberação quando ele estiver justamente, então, ali, formado, mas na fase de ovócito 2.
Tá? Por que ovócito 2? Porque o ovócito 2 ele é formado na meiose 2 e ele está parado na fase de metáfase 2. Tem que guardar isso, ok? Então, quando o ovócito 2, que ele é formado por meiose, quando ele é formado pela meiose 2 e ele para na metáfase 2, ele está pronto para ser liberado pelo folículo ovariano. Aí o que acontece? Entra em ação um outro hormônio, também secretado pela adenohipófise. É o hormônio LH, também chamado de luteinizante. O que esse hormônio vai fazer? Ele promove a liberação do ovócito 2, que é um processo que nós chamamos de ovocitação. Não é a ovulação, é a ovocitação, porque vocês estão liberando um ovócito 2, parado na metáfase 2. Aí o que acontece? Quando o ovócito 2 é liberado, vocês estão vendo no slide aí, essas estruturas, tá certo? Que estão ali, ó, tá? Justamente aquelas fibrinhas próximas ali do ovário, aquilo são as fímbrias, né? Justamente da tuba uterina. Elas é que vão capturar o ovócito 2, que vai ser liberado pelo folículo ovariano, graças à ação do hormônio LH. Aí o ovócito 2 vai para a tuba uterina e ali fica esperando, parado na metáfase 2, a possível presença do espermatozoide, caso ocorra uma relação sexual. E ali dentro da tuba uterina vai ocorrer um processo de fecundação. O que acontece então? Quando o folículo ovariano libera o ovócito 2, ele já não é mais um folículo. Ele passa agora a ser considerado uma outra estrutura, que nós chamamos de corpo lúteo. Então, o corpo lúteo era o folículo quando tinha um ovócito. Liberou o ovócito, não é mais folículo. É o corpo lúteo, que nós chamamos também de corpo amarelo. O que o corpo amarelo vai fazer? Ele passa a secretar progesterona. O que esse hormônio progesterona vai fazer? Tá? Progesterona é que vai aumentar e manter o espessamento do endométrio, que já começou esse processo com o estrogênio, que o folículo mesmo liberava. Tá certo? Então agora, como não é mais folículo, virou corpo lúteo, o corpo lúteo secreta progesterona e promove mais ainda o espessamento e mantém o espessamento do endométrio. Então o que acontece? Lá na tuba uterina está o ovócito 2 esperando para ser fecundado. Ocorre a relação sexual. Vem o espermatozoide, entra na tuba uterina, tá certo? Encontra com o ovócito 2 na tuba uterina e isso estimula o ovócito 2, que está parado na metáfase 2, a continuar a meiose 2. Aí ele passa da metáfase 2, ele entra em anáfase 2, em telófase 2, e aí o ovócito 2 origina duas novas células. Uma célula pequena, que é o que nós chamamos de corpúsculo polar, né? Essa célula, geralmente sim, ela se degenera. E forma também uma célula maior. Qual que é essa célula maior? O óvulo. Aí sim você vai ter o óvulo, porque o espermatozoide encontrou, tá certo? Fisicamente ali com o ovócito 2, estimulando justamente a formação do óvulo. Aí o espermatozoide fecunda o óvulo na tuba uterina, ainda na tuba uterina. O que acontece a partir daí? Será formado o zigoto, ou também chamado célula-ovo, tá certo? Então o que acontece? Com essa junção do espermatozoide com o ovócito 2, formou o zigoto na tuba uterina. O zigoto agora vai começar a passar por mitoses sucessivas, que é um processo, uma fase que nós chamamos de clivagem ou segmentação, tá certo? E aí começam a formar as células embrionárias. Vai ser formado uma determinada fase chamada mórula, que depois passa para uma outra fase chamada blástula, que nós vamos ver tudo a seguir nos próximos slides. Então, depois que forma essa blástula, tá? Nós chamamos o embrião de blastocisto. O blastocisto sai da tuba uterina e vai ser implantado justamente no endométrio, que já está espesso graças justamente à progesterona secretado pelo corpo lúteo e graças ao estrogênio que foi secretado pelo folículo, que agora é corpo lúteo, mas antes era folículo, né? E foi secretando justamente o estrogênio. Então, todos esses dois hormônios, estrogênio e progesterona, mantêm o espessamento ali, ó, tá? Promove o espessamento do endométrio, tá certo? Então, o que acontece a partir daí? Bom, agora o endométrio não pode descamar, porque agora já vai ter embrião implantado no endométrio. Se ele começar a descamar, ali, por exemplo, se ele não for mantido o espessamento dele, ele vai descamar e o embrião vai junto com ele. Se ele começar a descamar, o que é isso? É um aborto, então isso não pode acontecer. Então, enquanto o embrião está ali implantado no endométrio, na parede uterina, o corpo lúteo vai secretando progesterona
para manter justamente o espessamento do endométrio, né? Só que isso vai acontecer durante um certo tempo da gestação, porque será formada na gestação a placenta. A placenta, então, para ela manter a atividade do corpo lúteo, para que o corpo lúteo não pare de secretar progesterona, a placenta secreta um hormônio chamado gonadotrofina coriônica, tá certo? Ou o famoso HCG, tá? Então, o que acontece? A placenta secretando esse hormônio, o HCG, ou gonadotrofina coriônica humana, o que esse hormônio faz? O HCG é que mantém a atividade do corpo lúteo, para ele não parar de secretar progesterona durante a gestação. Só que isso é durante um certo tempo. Depois de um certo tempo, o que vai acontecer? O corpo lúteo vai parar de produzir progesterona. Ele vai entrar em inatividade. Ele para, tá certo? Aí ele vai virar o que era um corpo lúteo, um corpo amarelo, ele vira um corpo que a gente chama corpo albicans, tá? Que é o corpo lúteo inativo, corpo albicans, tá? Então o que acontece? Então vai parar a produção de progesterona, então o endométrio agora não vai ser mantido mais, então vai ter um aborto. Não vai acontecer isso, porque agora a placenta assume a produção de progesterona, tá ok? Então recapitulando, tá? Justamente FSH promove então o desenvolvimento do folículo, tá certo? Onde tem o ovócito a ser liberado. Aí vem o LH, quando o ovócito já estiver na forma de ovócito 2, ele está parado na metáfase 2, vem o hormônio LH, promove a liberação do ovócito 2. O folículo vira agora corpo lúteo, secreta progesterona, que antes o folículo estava produzindo estrogênio para promover o espessamento do endométrio. Agora o folículo virou corpo lúteo, secreta progesterona, que mantém o espessamento até uma certa fase da gestação. Quem mantém o corpo lúteo produzindo progesterona é a placenta, caso tenha ocorrido a fecundação, na tuba uterina, com o encontro do espermatozoide com o ovócito 2, tá certo? Então o que acontece? Depois de um certo tempo, então ali, foi a formação da placenta, que foi produzindo HCG, que manteve a atividade do corpo lúteo produzindo progesterona. Depois o corpo lúteo para de produzir progesterona, ele entra em inatividade, virando o que a gente chama de corpo albicans, né? E então a placenta assume a produção de progesterona até o término da gestação. Ok? Tá certo? Então daí, vamos agora dar uma olhadinha, tá? Como que é o processo da fecundação? O encontro realmente do espermatozoide com o ovócito 2. O que vai acontecer? Vamos para o próximo slide lá. Olha esse slide aí agora. Nós estamos dando uma olhadinha no processo de fecundação, né? Nesse processo de fecundação, vocês têm aí essa estrutura maior, que isso é o ovócito 2, que foi liberado da tuba lá para a tuba uterina, por ação do hormônio LH ou luteinizante. Então, dessa maneira, o ovócito 2 está na tuba uterina, né? Esperando justamente para ter um encontro com o espermatozoide, caso tenha tido, então, uma relação sexual, né? Então, o que acontece? O espermatozoide, quando ele vai para a tuba uterina, ele vai encontrar com o ovócito 2, só que tem um pequeno detalhe. O espermatozoide vai ter que ultrapassar determinados obstáculos. Quais seriam esses obstáculos, então, que vocês têm aí nessa imagem, né? Vocês estão vendo essa camada, então, cheia de célulazinhas roxas. Isso daí são células que vêm do folículo ovariano. Quando o ovócito, tá, ele é liberado. Esse daí é o ovócito 2, tá, lá na tuba uterina. Então ele está com uma camada de células que vem lá do folículo. Essa camada de células é o que nós chamamos então ali, a corona radiata, tá? São células foliculares que nós chamamos então, tá certo? Então o que acontece? Esse é o primeiro obstáculo que o espermatozoide vai ter que ultrapassar. Então o que fixa essas células da corona radiata é um composto então que é um carboidrato ácido, chamado de ácido hialurônico. O ácido hialurônico promove a fixação dessas células da corona radiata, né? Então já é um processo então que o espermatozoide, um obstáculo, ele vai ter que ultrapassar, tá certo? Ele vai ter que então ali, separar ali essas células da corona radiata para poder atingir a camada que está logo abaixo da corona radiata. Aquela camadinha que vocês veem então ali assim, tá? Em cinza, mais ou menos em cinza, né? Abaixo ali da corona radiata, que é a camada, né? Vem logo depois, que nós chamamos de zona pelúcida. Isso é uma camada de glicoproteínas que o espermatozoide também vai ter que ultrapassar. Logo abaixo da zona pelúcida tem a membrana plasmática que você encontra ali, aquele filete em amarelo. É a membrana plasmática do ovócito 2, tá certo?
Outro obstáculo que o espermatozoide também vai ter que ultrapassar. Então, o espermatozoide tem que ralar para chegar ali, né, no ovócito 2 mesmo e poder ocorrer o processo de fecundação. Então, o que vai acontecer? Na cabeça do espermatozoide existe uma pequena bolsa formada a partir do complexo golgiense. É o que nós chamamos de acrossomo ou acrossoma. Tá? Nessa bolsa que está na cabeça do espermatozoide, que vocês veem ali no cada espermatozoide, tem aquela bolsinha vermelha na cabeça do espermatozoide. Está vendo ali no slide? Então ali o que acontece? Ali tem enzimas. Enzimas que vão promover, então vai abrir caminho para que o espermatozoide atinja a membrana plasmática do ovócito 2. Que enzimas seriam essas? Então, duas enzimas basicamente importantes que tem ali dentro é a hialuronidase, que vocês têm aí entre parênteses ali no texto, tá certo? E uma outra enzima chamada acrosina. O que a hialuronidase vai fazer? Ela que vai atuar sobre as moléculas daquele carboidrato ácido que eu falei, que promove a fixação das células da corona radiata, o chamado ácido hialurônico. Então, essa enzima vai atuando sobre essas moléculas do ácido hialurônico, então isso vai afastando as células da corona radiata. Aí o espermatozoide consegue passar esse primeiro obstáculo, que é a corona radiata. Quando o espermatozoide atinge justamente, então, a camada seguinte, que é a zona pelúcida, vai atuar outra enzima, que é a chamada acrosina. O que a acrosina vai fazer? Muito simples. A acrosina agora, ela vai atuar sobre principalmente as proteínas da zona pelúcida, porque a zona pelúcida é uma camada glicoproteica. Então a acrosina começa a atuar sobre as proteínas da zona pelúcida e abre caminho também para o espermatozoide passar essa outra camada, a zona pelúcida. Aí o espermatozoide atinge a membrana plasmática. Quando atingir a membrana plasmática, o ovócito 2, tá, que está parado na metáfase 2 da meiose 2, lá na tuba uterina, agora ele é estimulado a continuar a meiose 2, quando o espermatozoide atinge a membrana plasmática dele. Aí ele entra em anáfase 2, entra em telófase 2 e completa a meiose 2, originando duas células, como eu já tinha falado no slide anterior. Uma célula menor, que é o chamado corpúsculo polar, que se degenera, e uma célula maior, que é o óvulo. Aí o espermatozoide fecunda o óvulo, tá certo? E com isso é formado, então, o zigoto na tuba uterina. Começa a partir daí, realmente, a embriologia. Tá joia? Vamos então para o slide seguinte, para a gente dar uma olhada agora o que acontece nas fases seguintes. Vamos lá. Olha agora esse slide aí, gente. Nesse slide vocês têm justamente, agora nós vamos falar, tá, do zigoto, a célula que é formada a partir do processo de fecundação lá na tuba uterina. Como eu acabei de falar com vocês, o zigoto, a partir daí da formação dessa célula, né, vai começar a sofrer mitoses sucessivas. Essas mitoses sucessivas é para formar as células embrionárias, células que nós chamamos de blastômeros. Então o que acontece? No interior do zigoto, você vai ter uma substância chamada vitelo. O vitelo, qual que é a função? O vitelo é rico em nutrientes que vão nutrir as células embrionárias que vão surgir a partir dessas mitoses sucessivas que vão ocorrer no zigoto. Tá certo? Essa que é a função do vitelo, dar vitalidade para as células embrionárias que vão surgir. Então, de acordo com a quantidade do vitelo, se tiver muito vitelo no zigoto, isso vai dificultar um pouco mais a velocidade de divisão, tá, por mitose do zigoto, de formação de novas células. Ou seja, a segmentação ela é mais lenta. Tá? Então, de acordo com a quantidade do vitelo, isso interfere na velocidade das mitoses que vão acontecer a partir do zigoto. Tá certo? Se tiver muito vitelo, essa segmentação ela é mais lenta. Tá? Se tiver pouco vitelo, a segmentação é mais rápida, é mais fácil, não tem tanta substância para, vamos dizer assim, dificultar as mitoses sucessivas a partir do zigoto. Tá joia? Aí o que acontece? Por isso que nós temos uma classificação do zigoto. Então, ó, essa classificação do zigoto, justamente então ali, ó, é baseando-se na quantidade de vitelo que vai ter na célula ovo ou no zigoto. Tá? É por isso que então existe uma classificação que o pessoal às vezes fala, classificação dos ovos. Esses ovos, justamente assim, é o zigoto. Mas existem autores que falam classificação do óvulo. Classificação do óvulo ou classificação de ovo. O ovo no sentido zigoto. Por que classificação do óvulo? Porque o vitelo já vem desde o óvulo. Tá certo? Então serve também a classificação, você falando em óvulo, tá certo? Mas é mais utilizando classificação do ovo ou célula ovo
ou zigoto. Então, baseando-se nessa quantidade do vitelo, nós temos esses 4 tipos que vocês estão aí, ó, dando uma olhadinha no slide. Nós temos um zigoto que apresenta, por exemplo, pouquíssima quantidade de vitelo, que é o que nós chamamos de um ovo oligolesto, um zigoto oligolesto. Oligo, pouco. Lesto vem de vitelo. Tá certo? Que alguns autores, então, colocam até como alécito, ou seja, sem vitelo. Não é que não tenha vitelo nenhum. Tem, mas tem pouco. Tá certo? E como essa quantidade de vitelo ela é bem distribuída, já que é pouco, fica bem distribuído por todo o zigoto, então a gente também pode chamar de isolécito esse tipo de vitelo. Oligolécito ou alécito ou isolécito, tá certo? Então depende muito de autor para autor. Existe o outro, então, vitelo, que já vai ter uma quantidade de vitelo, então ali, o outro tipo de zigoto, tá? Que vai ter uma quantidade de vitelo já com uma distribuição diferenciada, tá? Você vai encontrar um pouco mais de vitelo numa determinada região do zigoto, que nós vamos dar o nome a essa região de polo vegetativo. E vai ter menos vitelo na outra região, que nós chamamos de polo animal, tá certo? Como tem justamente essa diferença de distribuição do vitelo, nós chamamos então justamente esse tipo de zigoto de heterolécito, ou também chamar de mediolécito, porque já tem uma quantidade mediana, né, justamente de vitelo, mas como está distribuído de maneira diferenciada, um pouco mais numa determinada região, chamada polo vegetativo, e um pouco menos na outra região chamada de polo animal, por isso chamar de heterolécito. Existe o outro tipo de zigoto, que já apresenta muita quantidade de vitelo. Já existe, então, bastante vitelo. É o que nós chamamos justamente de um ovo megalécito, também chamado de telolécito, tá certo? Mega porque tem bastante vitelo, né? Então você vai ter uma concentração total do vitelo somente numa determinada região, que é o polo vegetativo. O vitelo vai estar todo no polo vegetativo, enquanto que na outra região, que é o polo animal, não tem vitelo. Praticamente não tem nada de vitelo ali, praticamente. Tá certo? Se tiver uma coisinha ou outra, mas nem conta aquela quantidade, tá? Então você fala que então é totalmente diferenciado essa distribuição do vitelo no zigoto megalécito, que está totalmente concentrado no polo vegetativo, tá certo? E não está concentrado em nada no polo animal, né? E você tem um outro tipo de zigoto, que nós chamamos de centrolécito. O centrolécito, justamente o vitelo fica mais concentrado, como o próprio nome está dizendo, no centro, ao redor do núcleo. Vamos dar uma olhadinha nisso aí? Vamos citar alguns exemplos, principalmente invertebrados, de cada um desses zigotos aí com vocês. Tá joia? Vamos dar uma olhada então no próximo slide. Olha só esse slide aí agora, gente. Nesse caso, nós estamos vendo então justamente esses tipos de zigoto, como nós estamos falando desde o slide anterior, né? Onde vocês têm então aí ó, o primeiro caso, que é justamente, né, o oligolécito, que também alguns chamam, por exemplo, de isolécito, ou alguns até chamam de alécito, tá certo? No caso, o que acontece? Isso aí tem pouquíssimo vitelo. Por isso que alguns autores consideram até um alécito que não tem vitelo. Não, tem, mas é pouco. Então o que acontece? Esse é o tipo justamente de zigoto que você encontra com pouco vitelo nos mamíferos, com exceção dos mamíferos que põem ovos, que é o caso que a gente chama de monotremados, ou que a gente falava prototérios, tá certo? É o caso, por exemplo, do ornitorrinco, da équidna, né? Então esses animais são mamíferos e põem ovos. Então, no caso, o que acontece? Não entra nessa classificação de oligolécito. Os mamíferos que entram nessa classificação são justamente os mamíferos placentários, que têm esse tipo de zigoto com pouquíssimo vitelo, né? Porque justamente, então, nos mamíferos que são placentários, a placenta vai passar a nutrir o embrião para compensar essa quase ausência do vitelo, né? Por isso que você encontra mais nos mamíferos placentários. Mas também tem outros animais, invertebrados aquáticos, como por exemplo o caso dos poríferos, dos quinidários, dos equinodermos, são animais cujo zigoto, cuja célula então, né, que vai dar origem às demais células embrionárias, tem esse tipo de classificação, oligolécito, tá certo? Depois você tem aí, ó, o zigoto justamente, o ovo que a gente fala, né, heterolécito, tá? Porque alguns falam em óvulo heterolécito também, né, nessa classificação toda aí. Então, no caso, um ovo heterolécito, como eu acabei de falar com vocês, é aquele que tem uma distribuição diferenciada, justamente ali do vitelo. Você encontra uma maior concentração no chamado polo vegetativo e uma pouca concentração no chamado polo animal.
Esse é o tipo justamente de zigoto que você encontra, ou de ovo, né? Que você vai encontrar, por exemplo, em algumas espécies de peixes, nos anfíbios. Mas também tem outros animais, os vermes, os plateumintos, nemateumintos, anelídeos, né? Também tem esse tipo, né, de ovo. E também você encontra na maioria dos moluscos, mas tem uma exceção, os cefalópodos. Os cefalópodos é o caso do polvo, da lula. Não, eles não entram nessa classificação, tá? Dentro justamente em relação aos moluscos, tá certo? Os cefalópodos, como molusco, vai entrar numa outra classificação, que é o próximo justamente ali, né? Que você tem justamente, então, agora, o ovo megalécito, né? O megalécito, esse anterior que nós vimos, é o heterolécito, ou mediolécito. Agora, o megalécito já tem muito vitelo. Só que agora o vitelo está praticamente todo concentrado no polo vegetativo. Então, essa concentração alta de vitelo acaba justamente ali empurrando o núcleo, né, do zigoto para justamente ali, ó, contra a face interna da membrana plasmática. Então, o núcleo fica ali, ó, justamente nessa pequena região que vai ser o polo animal, que você também pode chamar de cicatrícula, ou também chamado de disco germinativo, tá certo? Disco germinativo, né, ou cicatrícula, é o polo animal do ovo, tá? Megalécito, também chamado de telolécito, que tem muito vitelo. Só que esse vitelo está todo no polo vegetativo. Isso é o que você encontra nos moluscos cefalópodos, caso de polvo, lula, e também tem algumas espécies de peixes, tá? Que você vai encontrar também nesse caso aí, tá? Mas você encontra também justamente nas aves e nos répteis, tá? Justamente esse tipo de ovo telolécito ou megalécito com muito vitelo. E aí você tem o último caso, que é o centrolécito, como eu já tinha falado com vocês, que o vitelo está todo concentrado ao redor do núcleo, então ele está mais centralizado, por isso que ele é chamado de centrolécito. Esse é o que você encontra justamente, principalmente nos artrópodos, como é o caso, por exemplo, dos insetos, tá certo? Por que você está citando os insetos? Os insetos ali, assim, como ele representa, né, a classe justamente, então, né, que é mais numerosa dentro dos artrópodos, a gente sempre acentua mais os insetos, porque os artrópodos é considerado, então, o filo com o maior número de espécies diferentes. Mas por quê? Por causa dos insetos. Tá? Por causa dos insetos que os artrópodos é considerado o filo com o maior número, então, de espécies diferentes. Tá joia? Então tá aí os tipos, então, justamente de ovos, a classificação, baseando-se na quantidade e na distribuição do vitelo. Ok? Vamos para o próximo, então? Então estamos aqui agora encerrando a nossa primeira parte do nosso estudo de embriologia. Faz o seguinte, dá um like aí embaixo do vídeo e se inscreva no canal Biodica com o Professor Vasco para que você então receba, então fique por dentro de mais informações, mais dicas sobre a biologia para suas provas, para o seu vestibular, tá ok? Então faz o seguinte, continua conosco aqui no canal, porque agora você vai assistir a parte 2 do nosso estudo da embriologia. Espero estar ajudando todos vocês com esses vídeos, tá? Valeu, gente! Um abração!